o roubo. Esse é o sintoma. A causa é outra. Entendeu? Às vezes, por exemplo, a pessoa viveu uma escassez extrema na infância, juventude, adolescente, e sempre sonhou em ter coisas. E teve o caráter meio deformado ali, não foi muito disciplinado ou tratado, ou então foi disciplinado demais, de maneira violenta, horrenda, abusiva. Aí entrou na adolescência e começou a roubar. Por quê? Porque ele sempre sonhou em ter coisas. Ele sempre atribuiu que ter coisas é ter valor. E aí começou a cleptomania, que é a mania de roubar. Você está me entendendo? Então, essa é a causa. E nós temos que ir na causa, não no sintoma. Entendeu? E aí você precisa estudar a história e a vida da pessoa, através desse mapeamento espiritual, aconselhamento inteligente e tal. É isso aí. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Precisamos saber avaliar o real significado de cada sintoma. Todo sintoma carrega consigo uma mensagem natural ou espiritual que deve ser discernido corretamente. Sublinha essa frase, muito importante. Todo sintoma carrega consigo uma mensagem, tanto natural como também espiritual, que deve ser discernida corretamente. Por exemplo, a rebeldia. A rebeldia é um sintoma de que aquela pessoa às vezes quer chamar atenção, quer ser amada, né? O Pote mesmo fala que às vezes a rebeldia é um clamor para ser aceito, para ser amado. Não é que isso justifique a rebeldia, tá, gente? Nós não estamos fazendo apologia aqui e defesa da rebeldia. A rebeldia é uma coisa horrenda, né? Os rebeldes, se não se arrepender, vão para o inferno, vão para o céu. Mas muitas vezes a rebeldia de um adolescente, de um filho, é um clamor por aceitação, por amor incondicional. É uma pessoa insegura. É alguém querendo chamar a tua atenção, querendo ser amado, querendo tempo de dedicação. Isso é muito comum, principalmente na adolescência. Então, um filho rebelde pode ser um sintoma de alguém querendo chamar a atenção sua para dedicar tempo, amor, apreço, amor incondicional, sentimento de aceitação e não de rejeição. Porque qual é a tendência dos pais quando enfrenta a rebeldia? É rejeitar ainda mais. Aí a rebeldia vai cada vez se tornar mais crônica, mais complexa e mais ampliada. E por isso que a Bíblia diz: não te deixes vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Às vezes o simples fato do pai e a mãe começar a dar mais atenção, sair junto, ouvir seu filho, fazer coisas que os filhos gostam que sejam feitas, programações que agradem o coração deles, isso vai fazer com que desapareça a rebeldia deles. Vai fazer. Porque você vai conquistar o coração daquela criança, daquele adolescente. É claro que diante da rebeldia a gente precisa ter amor, precisa ter firmeza, precisa ter disciplina, mas também precisa discernir espiritualmente qual é a causa daquele sintoma chamado rebeldia. Ok? Isso foi tremendo que eu aprendi através desses materiais. A rebeldia, muitas vezes, é um clamor por um amor incondicional. Seria também porque ela sente que ela não é aceita? Pode ser, ela pode se sentir não aceita pela sociedade, pelos amiguinhos, pelo mundo, pelos pais, tá? Sim, comum, tá? E a gente precisa ir trabalhando isso no coraçãozinho dos nossos filhos. Vamos lá então? Onde é que a gente parou? Muitas vezes isso é algo simples de processar, né? Todo esse sintoma que carrega uma mensagem, como nós já falamos. Mas algumas vezes pode inspirar grandes dúvidas. Quer dizer, às vezes vai ter dificuldade, não é fácil. Numa libertação não podemos ignorar os sintomas relevantes e nem ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Aquele povo começa a inventar moda, falar coisas que não tem nada a ver. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ser preciso, a gente precisa ter sabedoria. E esse material que vocês estão tendo na mão, gente, é um material extraordinário.
É o melhor material que eu já vi na minha vida, esse material aqui. Pessoalmente mesmo, ele me levou numa outra dimensão, como conselheiro, como pastor, como ajudador de pessoas. É um material assim extraordinário. Ele te ferramenta, te capacita a chegar. Claro que nem sempre a gente vai conseguir ajudar plenamente as pessoas, tá? Você tem que ficar bem claro. Por quê? Porque o fator principal da resolução do problema não está só em você. Não está em você, na verdade. Está na pessoa. Fala. Eu acho que toda igreja tinha que estudar esse livro, né? Não, esse material é fundamental. Todo Fundamental. mundo tinha que saber sobre isso, né, pastor? Sim. Mas nem todo mundo está disposto a dedicar tempo igual vocês aqui. Que é dedicação, tá? E a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço de estar numa segunda-feira, 18h50 aqui, tá? Fala. Pessoal, peraí, sem conversa, não distrai, fala. Eu estava conversando com ela disse assim, tia, agora são 20 adolescentes com esse agora que acabou de se enforcar porque estava com depressão, se matou. Eu falei, filha, como é que você sabe disso? Eu falei, quanto tempo que essa pessoa infeliz, tia, está com 13 horas? 13 horas ele postou que ele ia se matar. Não. 13 horas ele postou que ia se matar. 13 horas se completou na hora que ela estava um cara conversando comigo. E eu assim, aí eu estava falando para ela qual era o sintoma de depressão, que era o vazio de Deus, e conversando com ela. Daqui a pouco eu olhei para ela e falei assim, filha, ela falou, tia, eu falei, querida, pode falar. Ela postou. Quando ela saiu, eu aconselhei ela, falei, filha, você quer que eu te ajude? Que ela estava com depressão? Ela está com uma depressão muito profunda. Aí, depois que o senhor falou para o pastor, me deu assim, sabe, são nossas crianças, adolescentes, eles estão se matando por aí com depressão. Um dia lá com o meu pai, mas já tinha acabado de se enforcar, foi uma situação tão difícil. O melhor é que o meu pai estava a coisa mais linda, cheia de paz, meu pai numa benção, a coisa mais gostosa, cheia de paz. Pastor, quando chegou aquela moça que tinha se enforcado lá, acabou, todo mundo sentiu mal. O senhor todo mundo começou dando crise, caindo. Gente, é terrível a ação do inimigo. É terrível a ação do inimigo. É por isso que eu falo, são vidas estão partindo. Nesse exato momento, pastor, Mas esse negócio da depressão. Por isso, mais do que nunca, é necessário pessoas como vocês aprendendo essas coisas, para poder ajudar, não ficar só nos ombros de um pastor, de um pastor. Mas imagina toda uma igreja aprendendo um material desse, se engajando, ajudar pessoas. Uma coisa tremenda, gente. Nós vamos entrar nesse momento, tá? Dentro da igreja, a gente está se preparando para isso. A criar uma geração de discípulos que façam a diferença. Mas a depressão é uma consciência própria do negócio na cabeça? Peraí, pessoal, peraí. Ó a pergunta. A depressão é que os médicos dão um problema na cabeça, não sei o que lá. Na minha opinião, é falta de Deus. Não é só isso, tá, gente? Também vamos dizer assim, a base, o fundamento, a maior parte dos depressivos tem como uma das causas, talvez uma das principais causas, seja realmente a ausência de Deus. Mas não é só isso, existem fatores biológicos, fatores genéticos. Crentes podem ficar deprimidos e às vezes não tem ausência de Deus, não é problema de ausência de Deus, são fatores biológicos, fatores hormonais, fatores, por exemplo, um ambiente muito pesado, né? Por exemplo, a depressão é outra coisa, é multifatorial. Eu não posso dizer é só a ausência de Deus, se generalizar um problema que é crônico na nossa sociedade e que é multifatorial. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A ausência de Deus é o maior fator. Talvez sim, eu acredito que sim, é talvez o maior fator, mas não é só esse fator, tá? essas crianças, eu acho assim, que o mundo É um dos fatores, o maior talvez. Tá. As crianças estão crescendo vazios, sem
Os pais, sabe, se perderam nesse contexto. A gente vê muito isso, pais novos, com essas meninas novas. A criança está crescendo, o pai já começa a orientar a criança dali para lá. Quando ela chega com 10, 12 anos, ela está num vazio dentro dela, ela não sabe o que ela quer. Sim, claro. Tudo isso a gente vê, né? A gente vê a falência da família. É uma das maiores características que levam a doenças crônicas a nível de sociedade, sem dúvida, tá? Só que não é só isso, tá, gente? Também existem fatores biológicos, é multifatorial, tá? Talvez o maior índice de problema seja, por exemplo, para mim é isso, são os problemas crônicos a nível de família. Por uma ausência de Deus, volta aqui também nessa raiz do problema. Só que também existem outros fatores. Não posso generalizar. Isso é só isso. Não. Isso aí isso é um dos grandes erros dos evangélicos. É querer demonizar coisas que às vezes é natural, é biológica, entendeu? E também é onde entra o desequilíbrio. Ou pega um fator que você acha que e coloca como se tudo fosse aquilo. Não é, gente. A maioria das doenças pneumopsicossomáticas, como nós estamos vendo, são N fatores, é multifatorial. Eu dei vários exemplos aqui de vários problemas crônicos que são vários fatores. Então, não generalize, senão vocês vão cair no erro. Vocês vão cair no desequilíbrio, tá? Então, às vezes você vê, por exemplo, famílias perfeitas que têm Deus, que são evangélicos e às vezes tem um filho em depressão. Eu vi esse final de semana uma pessoa assim, um caso desse. A filha está sofrendo com depressão e é um casal precioso, uma família preciosa, são crentes, ensinaram os filhos no caminho do Senhor, mas a filha está passando por um momento de luta no casamento, aquele conflito com filhos e tal. Por exemplo, depressão pós-parto. É um fator biológico, pode atingir qualquer um. Fatores hormonais, às vezes falta de neurotransmissores, sabe? Eu fiz um curso, por exemplo, de neuropedagogia, foi tremendo, porque ali eu aprendi que existem muitos fatores que levam a uma depressão, que levam a estresse, que levam a problemas crônicos na vida das pessoas, né? Eu mesmo já tive um problema de falta de serotonina no cérebro, começou da falha de memória, entendeu? Eu tive que ficar 1 ano e meio de tratamento, e não foi nada espiritual. Eu não me considero alguém que tem ausência de Deus, foi um fator biológico. Eu tive que tomar uma medicação, tive que ter um acompanhamento neurológico, e graças a Deus foi restaurado todas as coisas, né? Claro que de vez em quando, por exemplo, agora final do ano, eu sinto que a partir de outubro, assim, finalzinho de outubro, meu cérebro começa a dar uns apagão. O que é isso? É estresse? Entendeu? Qual é o fator ali? Não é demônio, não é alma, é estresse. Eu preciso descansar, preciso tirar férias. A vida de um pastor é pesadíssima, vocês não fazem nem ideia. Vocês terem uma ideia, a gente atende, por exemplo, os psicólogos, eles também atendem coisas pesadíssimas. Sabe com quem eles vêm se aconselhar? Comigo. Entendeu? Eu já atendi dezenas de psicólogos, porque eles também lidam com coisas pesadíssimas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de juízo temerário, de isso, eu acho. Toma cuidado. Por isso que a gente está estudando isso aqui, para não errar nos achismos, no juízo temerário, no discernimento equivocado, né? Observar muito, conhecer a história da pessoa, perguntar se ela está tomando medicação, perguntar se ela está tendo tratamento médico, perceber que às vezes é loucura. Tem muita gente doida por aí, gente. Gente, que tem doido por aí, vocês não fazem ideia. Psicopata, pessoa bipolar. Dentro da igreja, pessoas bipolares, pessoas doentes, mentais. Tem tudo hoje. Psicopatas, eu já tive que lidar com situações com psicopatas, né? Psicopatias sociais, coisas loucas, vocês nem imaginam. Pastor, fala. Bipolar surge do que? Mesma coisa? Também é um problema neurológico, é uma doença neurológica. A bipolaridade. O choque pode criar bipolaridade? Não, é uma série de coisas, né? Uma série de coisas. A bipolaridade ela pode ter origem biológica, hormonal, ela pode ser um gatilho de um problema crônico ao longo de uma história, pode ser uma série de coisas, mas é um transtorno.
É um transtorno. Tá? E é muito comum. Eu já lidei com vários bipolares. É muito comum. Já lidei com psicopatas. Já lidei com pessoas em situações de loucura mesmo. A gente teve que indicar um psiquiatra, teve que indicar um psicólogo. Né? A gente já lidou com todo tipo de situação que você imagina. Tá? Então, existem essas coisas. E às vezes não é demônio. A gente não pode demonizar, espiritualizar coisas que são naturais e nem naturalizar coisas que são do mundo espiritual. Aí entra o equilíbrio disso que nós estamos aprendendo. Amém? Terminou o nosso tempo, vamos orar. Glória a Deus, um abração.